E aí, gente, tudo bem? Eu tô num desânimo que eu vou falar disso daqui a pouco. Eu tô num desânimo que não. Eu fico olhando aqui pra cima, tem uma janela, tem uma escada onde passa um pessoal aqui e é fogo. Deixa eu te falar, menina, que eu tô muito desanimada. Nossa Deus. Eu vou falar isso depois no relato da última semana, porque faltam só 7 dias. Mas agora a gente vai falar do primeiro trimestre, né? Então, você descobriu que tá grávida, começa o pré-natal. E aí, você descobriu que tá grávida em dezembro, você não vai fazer particular, você vai fazer pelo SUS. E aqui no estado do Rio, Itaperuna, não existe pré-natal no final do ano. Só existe pré-natal em fevereiro ou até novembro. Eu descobri dia 8 de dezembro, então eu fiquei sem pré-natal, gente. Eu tive que fazer meu próprio pré-natal no início. Então, era fim de ano, o que eu fiz? Vou fazer uma ultrassom para confirmar essa gravidez. Fizemos a ultrassom, já falei no outro vídeo. Fomos eu e o meu esposo e a minha mãe. Foi muito legal. A gente ficou emocionado. Eu fiquei emocionado de ouvir o coração do bebê. É uma coisa que realmente é incrível. Na verdade, é incrível sim. Só que a sensação que a gente mais tem é quando é que essa ficha vai cair? Porque eu acabei de escutar o coração dessa criança e a minha ficha ainda não caiu. Mas aí você vai pra casa com aquela imagem de que tem um negocinho dentro do seu útero que vai crescer, que vai te deixar com um barrigão. Vou botar até uma foto aí dentro do barrigão. E aí você chega em casa e o marido já caiu a ficha, ele já tá vendo o que tem que fazer na casa e ele tá calado. O Júnior foi assim, né? Ele ficou super calado. Minha mãe ficou saltitante, o Júnior ostracionou. Sério, ele ficou igual uma pérolazinha assim, guardada na ostra, que não queria falar, não queria... Eu fiquei assim, o que eu faço? Perdi meu marido, como é que lida com um homem chocado? Graças a Deus, gente, você que descobriu agora, seu marido achou meio estranho assim uma gravidez agora, fica tranquila, tá? A fase passa mesmo. Eu fiz essa primeira ultrassom por minha conta e tentei marcar uma consulta. E não teve como. Eu me inscrevi, marquei a consulta, me inscrevi porque você chega na Saúde da Mulher, aqui em Itaperuna, no posto, né, de saúde, e se inscreve como gestante e recebe o material de gestação. Recebe material de informações sobre sua gestação e tal. E aí, como não tinha obstetra, me mandaram primeiro para a nutricionista. Então vamos lá. A primeira coisa que aconteceu comigo nesse período foi que eu fiquei muito viciada em informação. Então eu ficava direto pesquisando sobre o primeiro trimestre, o que eu tenho que ver na primeira ultrassom, o que eu tenho que ver na segunda ultrassom, quais são as ultrassons mais importantes. E isso, uma amiga minha me ajudou muito, sabe? Ela já estava grávida do segundo filho e ela falou, ó, Bruno, você precisa desses e desses exames, pré-natal o mais importante é isso, é aquilo outro e tal. E eu cacei blog e artigo e muita coisa, gente, muita Flávia Kalina na cabeça, né? Pra poder ir se preparando psicologicamente para as coisas. Então, vi muito diário de gravidez, não só da Flávia, eu vi da Rosiane também, do Eram os Dois, a Flávia Kalina, eu vi Um Amor de Família. Ai, gente, esqueci o nome, mas eu vou pedir o Neto pra colocar aqui o link dos diários de gravidez que eu acompanhei. Muito pitaco, né? Então eu procurava informação pra eu ficar mais tranquila e vem pitaco de tudo quanto é lado. Tô falando do primeiro trimestre, gente. Então, comida. Ah, não pode comer pimenta. Você não pode comer canela. Você não pode tomar suco disso, chá daquilo. Não pode. E aí, dia desse eu tava vendo o diário de gravidez do segundo filho da Rosiane e veio lá, canela pode comer, não tem problema. E gente, cada obstetra tem uma opinião e os antigos têm outra opinião. E aí você, sabe o que você faz? Ou você não comenta que você come, ou você para de comer e segue os pitacos, porque não dá pra se estressar. Fica quieta. Gente, mandaram ficar quieta sobre a minha gravidez pra não falar nada, porque até os 3 meses dá azar quando tá grávida. Como? E pessoas cristãs, gente, porque se fosse assim, pessoas que não têm conhecimento de Deus, porque eu acredito, e todos os cristãos, por favor, atentem sobre isso. Não existe azar, não existe mal olhado, não existe nada disso. Você tá grávida, quer contar? Conta! E não quer contar também, não conta, mas que não seja por medo da sua criança cair de dentro de você, que você contou pra alguém te deu mal olhado, né, gente? Deus é maior, e se a criança vai viver, se a criança vai morrer, tá na mão de Deus, não tá na sua mão, não tá na mão do médico, não tá no azar, no olho gordo de ninguém. Pelo amor de Deus. Outra coisa, eu treinei pra poder ver
minhas ultrassons, tá? Vi muita ultrassom pra poder entender o que eu tinha que ver. Porque às vezes o médico não fala tudo, né? Ele vê, fala que tá tudo bem, mas eu queria entender o que eu tava vendo dentro do meu útero. Aí eu ficava super assim, minha primeira ultrassom, até na hora que vi o saco gestacional, eu falei, olha o saco gestacional, olha a vesícula uterina. E aí a médica falou, mas você é médica também? Eu falei, não, filha, eu sou só pesquisadora de Google. Mas aí ela falou, então eu vou te explicar melhor. Aí ela começou a falar um monte de coisa que até ia além das minhas pesquisas, eu entendendo tudo. O Júnior boiando, né? Minha mãe também. Ah, e outra coisa legal de pitaco, gente, falaram pra mim que eu não podia usar roupas com amarração na cintura. Então você bota uma blusa que tem um lacinho assim na cintura e não pode. E a sua barriga tá negativa, né? Gente, até os 3 meses, o máximo que acontece é inchar. Comigo foi assim, eu tenho que parar de falar, né, no geral. Comigo, primeira gravidez, abaixo do peso, barriguinha certinha. Eu inchei só, um negocinho assim, parecia que tinha o quê? Uma semana que eu não ia fazer cocô. Que horrível! Mas gente, não tinha nada a ver. E eu usei durante um bom tempo na minha gravidez, os meus vestidinhos acinturados, minhas blusas com faixinha. Mas não pode, faz mal pro bebê amarrar a cintura. Eu ouvi disso, e não foi de uma pessoa só não, tá? Ouvi muito, mas ouvi muito mesmo. Não pode agachar. Se agachar, o bebê pula pra fora. Eu não sei, gente. Eu acho que se você sentar na frente de um obstetra e perguntar tudo isso pra ele, eu acho que ele vai... É o tédio da vida do obstetra e os pitacos. Eu acho que é. Porque se eu não tenho sangramento, descolamento de placenta, se minha gravidez é normal, cara, como é que eu vou ficar sem agachar? Tudo bem que eu abaixo com mais cuidado, mas a vida segue. Não é doença. Gravidez não é doença. E a canela, a bendita canela, que sou apaixonada em banana com canela, falaram comigo que eu não podia, fiquei um tempão sem comer canela. No dia que eu descobri que não tinha nada a ver, gente, eu comi, tá? Banana com canela, granola, loucamente. E o sono e o enjoo, né? Primeiro trimestre todo, eu fiquei com muito enjoo e com muito sono. E então, essa foi tudo que eu percebi antes das consultas. E aí eu fui, primeira consulta que eu tive foi com o nutricionista. Achei super estranho, falei, eu queria ir no obstetra primeiro. Antes de eu engravidar, eu já tinha começado uma dieta vegetariana com baixíssimo teor de açúcar, nada de refrigerante, nada de coisas enlatadas e tal, super natureba. O Júnior me seguia em algumas coisas, menos na privação de carne, porque ele não consegue. E eu nunca liguei muito mesmo pra carne, e por causa de eu querer uma alimentação mais alcalina, se vocês quiserem pesquisar depois, vai aí no Google, abre outra aba, alimentação alcalina. Eu precisava de uma alimentação alcalina, então eu fiz essa dieta. Então eu tirei a carne, diminuí o leite, mas eu não tirei os ovos, porque eu não achei necessário. E aí, óleo de coco e tal. Gente, uma alimentação exemplar. Por isso que eu emagreci bastante. Na verdade, o meu melhor corpo foi quando eu fiz a dieta, mais do que quando eu fiz academia, uns 2 anos atrás. E quando eu cheguei na nutricionista, eu já cheguei com exame de sangue e com a minha primeira ultrassom. E ela disse o seguinte, que meu corpo, meu peso, 45,200, se eu não me engano, 45,300, por aí, tava excelente pra mim. Só que eu estava grávida, estava abaixo do peso. Para as semanas que eu já tinha de gravidez, eu estava abaixo do peso. Então ela pediu, você precisa voltar a se alimentar de outra forma ou aumentar a sua alimentação, e você vai retornar semana que vem. Você vai fazer um teste de sangue para cálcio, ferro e B12. Como eu desconfiava, né? Porque eu parei de comer carne. E ela falou que eu precisava da B12. Fomos lá. Quando eu fiz, tudo deu no limite. Eu tinha ferro no limite, cálcio no limite, B12 no limite. O que isso quer dizer? Eu poderia viver muito bem com aquele sangue que tava comigo, né? Correndo nas minhas veias. Mas eu não podia gerar com aquela configuração de sangue de forma segura. E aí eu tinha 2 opções. Ou eu complementava a alimentação, ou seja, teria que cuidar mais do que eu comia, complementava com remédio, né, com pílulas de cálcio, com complementação de ferro, isso você já faz, né? Todo mundo sabe que grávida faz essas complementações, com ácido fólico, com vitamina e tal. Mas eu ia ter que fazer mais. Ou então eu voltava a comer normal. Aí eu falei, cara, eu não sou disciplinada. Vou fazer o caminho mais fácil. Voltar a comer carne, derivados do leite, e ver o que acontece. Porque eu achei mais fácil, pra mim ia funcionar melhor. Eu estava num contexto de trabalho que eu não poderia cozinhar todas as minhas refeições,
odeio comer de marmita. Então eu pensei, se eu tivesse, gente, em casa, eu tentaria com certeza fazer a minha alimentação mais regrada. Mas como eu tinha que comer de restaurante ou até pular refeições, não tinha condição. Vamos voltar a comer carne normal. Só que sabe como é que é, né? Eu não ligo pra carne mesmo, então eu comia as porções de carne que eu como até hoje, desde o início da minha gravidez, são muito diminutas, muito diminutas. Eu prefiro os ovos e leite. Eu sei que é ruim, conheço os malefícios dos derivados de leite, mas eu como porque ou eu como ou eu fico doida de fome. Enfim, isso é uma coisa que eu escolhi. E aí eu voltei pra nutricionista, ela me falou que tava tudo bem, que me parabenizou por eu não ser paranoica e muito radical em relação à alimentação, diferente do que algumas pessoas acham de mim. Eu não sou radical com a minha alimentação, tá? Alguns amigos meus acharam que eu tava muito radical com a questão do vegetarianismo, mas eu não sou doida. Meu corpo é uma coisa. Eu gerar outra pessoa é uma responsabilidade muito grande. E quem tem condições de manter a alimentação vegetariana enquanto grávida, eu acho muito bom. É possível, tá? Não é um mito, é possível ser vegetariana e prosseguir com a gravidez, mas eu não tinha como cuidar da minha alimentação todos os dias para que eu tivesse todos os nutrientes por conta do meu trabalho. Então, mais o que? Depois da nutricionista, eu fiz 11 semanas de gravidez e nada de obstetra. Então vamos fazer translucência nucal. É outro exame muito importante para o primeiro trimestre. Então eu fiz a translucência nucal, pesquisei tudo sobre translucência nucal. A diferença do embrião para a primeira ultrassom, que eu tava com 8 semanas e 3 dias, para a minha segunda ultrassom, que eu tava com 12 semanas e 3 dias, é impressionante. É de um feijão para um mini bebê. E tá lá a translucência nucal direitinha. E eu já olhei e já fiquei aliviada. Nem esperei a médica falar, eu já agradeci a Deus, falei, tá tudo bem. Gente, é muito bom quando você vê um exame e tá tudo bem com a sua criança. É incrível. Você nem sente a criança, a sua barriga nem apareceu e você já tem essa preocupação de tomara que esteja tudo bem, tomara que esteja tudo bem. E essa ligação só vai aumentando e tinha lá uns cotoquinhos de braço, uns cotoquinhos de perna, um sinalzinho do que seria o sexo do bebê. Foi quando a médica deu o palpite dela de que era menino. E o Júnior ficou feliz, minha mãe ficou feliz, minha irmã não gostou muito e eu também queria uma menina. Mas a gente é mãe, não importa muito qual o sexo da criança. E eu fiquei assim, ai senhor, tem que esperar agora mais 4 semanas, né? Porque com 12 você faz a translucência nucal e tem o chute, né, do sexo. E aí com 16 semanas é muito mais fácil de ver. Então eu tinha que esperar mais um mês. Tava certinho, né? 8, 12, 16. Vamos esperar. Aí eu fui na minha primeira consulta com a obstetra. Ela gostou muito de eu ter feito as 2 ultrassons. Tava tudo bem comigo. Eu contei sobre a nutricionista. Eu amei a minha obstetra. Não mudei. E eu fui por indicação. Então é uma coisa muito boa também. Você ir no obstetra por indicação de um amigo, porque faz diferença, né? Você já sabe o que esperar do que ir num obstetra totalmente desconhecido. E tem outra coisa também, tem gente que ama o obstetra, tem gente que odeia o mesmo obstetra, é uma graça. Mas é que a doutora Cristiane aqui em Itaperuna, muito atenciosa, muito boa, Cristiane Schultz, o nome dela. Na minha entre a minha primeira consulta com a obstetra e a segunda, eu tive uma crise de espirro. Gente, fiquei com muito medo. Eu espirrava tanto, eu tenho rinite alérgica. E eu fui na casa de uma amiga que tava mexendo com o telhado. Nossa! Ai, a falta de ar. Beleza. Eu fui na casa dela visitá-la e eu voltei pra casa espirrando. Eu fiquei a semana inteira espirrando. E coriza, e garganta. Ai, tava falando assim. E espirrando muito. Aí eu falei, não, vou ter que ir no obstetra de novo, né? Ainda bem que tava bem perto da consulta, não marquei uma consulta extra. Cheguei lá, agora eu não me lembro se eu fiz a minha ultrassom antes. Eu fiz meu ultrassom antes. Já cheguei dizendo, né, que era menino, foi confirmado. E perguntei sobre a questão dos espirros. Nossa, foi... Ela queria fazer toque, ela ficou preocupada comigo. Mas aí ela me disse uma coisa muito interessante. Pra grávida, é muito pior a tosse do que o espirro. Então eu fiquei mais tranquila, ela me passou os antialérgicos que eu poderia tomar. Então ela falou, se esse não funcionar, toma esse. Se esse não funcionar, toma esse. Se esse não funcionar, espirra no nariz. Tomei, gente.
muito bom, funcionou e tal. A ultrassom que confirmou o sexo foi muito legal porque as diferenças são imensas entre a segunda e a terceira também. São saltos assim de crescimento do feto que deixa a gente muito entusiasmado. E quando viu o sexo do bebê, confirmou que era menino, a gente começou a pensar, né, sobre nome e tal. Na época que a gente descobriu o sexo do bebê, foi uma época um pouco tensa, assim, na questão do casamento. Porque lembra que eu falei que o Júnior entrou numa coisa bem assim reflexiva? Nesse dia que a gente foi fazer o ultrassom, meu pai foi comigo e tava tenso, tá? Tava bem tenso o clima entre eu e o Júnior. Mas depois a gente começou a ver sobre a questão do nome, as coisas foram melhorando. Foi uma ultrassom bem emocionante pra mim, tanto pelo climão, porque a gente fica, né? Ai, que poxa vida, podia estar num dia bem melhor, e também porque confirmar, sabe, e você começar a chamar a criança pelo nome é emocionante. E é isso, gente, que eu queria falar do meu primeiro trimestre. E no final do meu primeiro trimestre eu comecei a ter muito pesadelo. Esse foi o resumo do meu primeiro trimestre, né? Primeiro, segundo e terceiro mês de gestação. E se eu lembrar de alguma coisa depois, eu coloco na descrição, mas eu acho que pra eu lembrar na posteridade tá ótimo esse resumo. E se você tá procurando diário de gravidez e encontrou esse vídeo, espero que te ajude. Eu não tenho mesmo inscritos no canal. Tenho certeza que eu consigo responder qualquer pergunta com qualquer quantidade de comentário, né? Então, um beijo. Esse foi o resumo do meu primeiro trimestre e até mais.